O que o Elon Musk vai fazer no governo de Donald Trump? Todo mundo sabe que ele apoiou o Trump nas eleições, ele foi fundamental, inclusive, para a vitória do Donald Trump, mas ele ganhou um cargo no governo de Donald Trump e a gente quer saber o que ele vai fazer. O que ele vai fazer e o porquê que ele está se envolvendo. Então, é o que a gente vai ver hoje nesse vídeo aqui. Então, eu já vou aqui, sem mais delongas, abrir para vocês aqui a nossa pequena arte. Primeira coisa que a gente vai falar é qual que vai ser a função. Então, a gente vai detalhar aqui. Qual que é a função do Musk dentro agora do governo Trump que começa em 2025? Primeira coisa, ele vai coordenar, junto com outro investidor, um outro figurão dos Estados Unidos, que é o Vivek Ramaswamy, um novo departamento. Vai ter um novo departamento chamado Departamento de Eficiência Governamental, que vai receber a sigla de DOGE, tá bom? Então, ele vai coordenar um novo departamento. Aí a gente vai entender isso. Ó, já fala, eficiência de governo. Ele vai ser, na verdade, a gente vai ver aqui, o Elon Musk e o Vivek, eles serão consultores aí desse departamento. DOGE é uma referência à criptomoeda Dogecoin, que inclusive com a eleição do Trump, a Dogecoin ela subiu, né? Foi supervalorizada nos Estados Unidos e é uma moeda preferida, né? Moeda preferida do Elon Musk. Por isso, o nome Dogecoin, porque vem de Dogecoin. Mas o que eles vão fazer? O Trump, ele afirma que o DOGE, que é esse departamento, ele não é um departamento oficial do governo. Ele vai funcionar independente, inclusive, segundo eles, com investimentos externos, tá? Mas que vão atuar para o governo dos Estados Unidos. Então, ele não está criando um novo ministério, não é uma nova pasta sendo criada dentro dos Estados Unidos. Ele está afirmando, tá? Mas vocês podem deixar nos comentários aí o que vocês acham em relação a isso. É sempre muito benéfico aqui ver os comentários de vocês. Vamos lá. E do que se trata esse departamento, tá? Porque até agora a gente já falou que vai ser um novo departamento e tal. Consultoria, falando especificamente de Musk, por parte da DOGE, com o objetivo de, atenção, abre aspas aí, desmantelar e desburocratizar o governo. Em outras palavras, cortar gastos do governo. Que, segundo eles, agora o governo Biden teve trilhões de gastos, certo? Então, a gente está falando basicamente de um caçador de marajás, em referência aqui ao Brasil, quando a gente teve a eleição do Collor em 1989, quando ele falou, quando eu fui lá governador de Alagoas, eu reduzi a máquina pública em Alagoas, né? É o neoliberalismo, né? É a entrada do neoliberalismo no Brasil. Então, a ideia é o seguinte, reduzir a máquina pública, desburocratizar a máquina pública, cortar gastos da máquina pública, certo? Então, com isso, eles planejam a reestruturação das agências federais. Então, as agências federais, a ideia do Elon Musk, do Vivek e do Trump é fazer as agências federais se tornarem eficientes e dinâmicas, cortando gastos e evitando excessos e exageros na concepção deles. Tá, mas espera aí que assim, é só isso? Não. Primeira coisa, segundo o Donald Trump, isso tem prazo delimitado, tá? Segundo ele, a DOGE ela deixa de atuar, o serviço vai ser completo no meio do seu mandato. Meio não, com 1 ano e meio de seu mandato, é quase meio, né? No dia 4 de julho de 2026. Ele começa agora em janeiro de 2025 e, segundo ele, no 4 de julho, no meio do ano, com 1 ano e meio de mandato, ele já vai ter cumprido a missão. A agência, o Elon Musk, já vai ter cumprido o seu dever perante o governo dos Estados Unidos. 4 de julho é uma data emblemática, porque é a data da independência dos Estados Unidos. Então, eles estão relacionando com isso. É uma relação de falar assim, um novo país está surgindo, que é um país onde as coisas são mais fáceis. Só que assim, a pergunta que eu faço para vocês, e isso entra no outro quadrinho que eu vou colocar aqui para vocês, é o mais fáceis para quem? Entra no quadrinho que a gente vai falar por que o Elon Musk está fazendo isso, Donald Trump, enfim, o Vivek.
faça isso para quem? Né? Esse novo país que está surgindo é um país de quem? E é importante pegar as referências históricas da própria história dos Estados Unidos aqui, muito pé no chão que a gente vai fazer aqui, mas isso é muito importante. Então reduzir gasto, onde há, segundo eles, gastos desnecessários. O Elon Musk, ele vai lá, o Elon Musk é muito crítico a qualquer tipo de burocracia dos Estados Unidos, qualquer tipo de burocracia do Estado. Vide o Brasil, vocês sabem disso, que a gente tem essa rusga aí. Vamos lá então, o que Musk ele ganha com o governo Trump? Apoiando o governo Trump e agora atuando, trabalhando dentro do governo Trump, dentro de uma agência. Vamos lá. O Elon Musk ele precisa desse dinheiro, desse trabalho? Ele não precisa. Mas para o seu trabalho, agora, entendendo agora, além da função dele, entendendo o porquê que ele está ali, para as suas empresas, isso é benéfico. Vamos lá. Menor ação regulatória do Estado, cortar gasto significa reduzir o Estado. Menor ação regulatória do Estado. Então vamos lá, estava conversando com a Marília sobre isso aqui. Inclusive é importante que a gente saiba aqui, tá? Falei para vocês que eu não tenho problema em dar opinião também, não. Vídeo Brasil, os problemas sofridos pelo Elon Musk aqui no Brasil. O que acontece? O Elon Musk ele adquiriu o Twitter. E aí ele rebatizou o Twitter com o nome de X, né? De X, certo? Referência, inclusive, à sua empresa, SpaceX, uma das várias empresas do Musk. Esse conglomerado de empresas dele. Vamos lá. Aqui no Brasil, só para a gente entender o que vai ser feito nos Estados Unidos. Ele sofreu principalmente com a ação do Estado, a ação regulatória do Estado aqui no Brasil. Porque o Elon Musk, aqui no Brasil, o Twitter, ele podia inclusive deixar com que o discurso de ódio fosse proliferado pelo seu aplicativo, né, pela sua rede social, fosse proliferado. Acontece que aqui no Brasil as leis elas são diferentes dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito ao discurso. Aqui no Brasil, um discurso de ódio é um discurso de ódio, que é bem diferente de liberdade de expressão. Nos Estados Unidos é diferente porque muitas vezes o discurso de ódio, muitas vezes não, sempre lá, o discurso de ódio nos Estados Unidos é tido como liberdade de expressão. Aqui no Brasil não. Racismo não é liberdade de expressão. Entendeu? Machismo não é liberdade, transfobia não é liberdade de expressão. Isso é discurso de ódio. Isso se enquadra na lei. E aí o que acontece? Em suas redes sociais, o Twitter ele virou uma coisa que permitisse tudo. Né? O X, né? Virou uma coisa que permitisse tudo aqui no Brasil. Só que a ação do Estado, certo? Por meio do STF, falou, você não pode fazer isso aqui. Então você precisa responder judicialmente. Aí o Musk falou, tô nem aí. Por quê? Porque como é que ele vai responder judicialmente se não tem escritório da rede social aqui no Brasil? É como se os Estados Unidos tivesse aqui. A gente pode fazer o que quiser no Brasil. Isso infringe a soberania brasileira. Porque a gente não pode ser processado. O Musk não pode ser processado porque ele está sob a lei dos Estados Unidos. Ele não tinha representante no Brasil. E aí infringe a lei, a soberania e a lei, porque fala assim, para ter uma empresa atuante no mercado brasileiro, você precisa ter um responsável no Brasil, um escritório responsável que responda judicialmente. Foi aí que, naquele período, o Twitter, ele foi banido, ele saiu de cena por alguns meses, acho que uns 2 ou 3 meses, né? Aí o Elon Musk viu que estava perdendo um grande mercado, porque no Brasil você tem muitos usuários, e aí ele foi lá, pagou as devidas multas e estabeleceu uma relação com o Brasil, com o escritório, se eu não me engano, estabeleceu um escritório, mesmo que mínimo, no Brasil. Só que isso leva gasto. Então, eu estou dando o exemplo do Brasil, mas a gente tem que pensar nos Estados Unidos. Isso eleva o gasto. Então você fala assim, lá nos Estados Unidos, como é que funciona? Ele não quer essa ação regulamentadora. Ele não quer essa ação reguladora que o Estado muitas vezes propõe, que o Estado executa, certo? Porque quando o Estado ele não regulariza mais, ele não regula mais as ações, isso favorece a empresa no seu crescimento para fazer o que ela bem entender. Exemplo disso, agora pensando nos Estados Unidos, a construção de satélites por meio da SpaceX, do Elon Musk, com funções de espionagem,
ganhando apoio e investimento do Pentágono, do Serviço Militar dos Estados Unidos. Peraí, mas se não tiver se tem uma ação reguladora, você tem uma burocracia em cima disso que não permite com que o Elon Musk solte qualquer satélite para o espaço e pronto. Você precisa ter você tem impostos, você tem, sabe, você tem uma regulação, você tem um controle de qualidade, você tem tudo isso. Quando o Musk ele fala assim, não, eu quero, por exemplo, estou dando um exemplo de reduzir a burocracia. Ele está simplesmente falando, a minha empresa vai poder fazer essas relações com o Pentágono, esvazia inclusive a NASA, né, tal, mas fazer ações, vai assistir For All Mankind, que você vai ver lá a Helios, né, que é a empresa que rivaliza com a NASA lá, e ela é mais ou menos ali, representa o que é o Elon Musk. Então vai lá fazer essa ação, se reduz essa regulação, se aumenta o poder das empresas de atuarem no mercado. Só que o problema que eu quero falar para vocês é que a gente está falando do Elon Musk. Tá? Professor, mas você não gosta das tecnologias? Gosto, claro que eu gosto. Não estou falando isso não, gente. Não é esse o aspecto. Eu só estou falando do ponto de vista de um bilionário. A gente está falando do ponto de vista do bilionário. Mas e o Donald Trump? A Marília tinha me questionado isso. E o Donald Trump? Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, mas ele não deixa de ser bilionário também. Antes de ser presidente, o Donald Trump é um figurão, ricaço, né? Vamos pensar. Quando que os Estados Unidos não teve ação reguladora? Em alguns momentos. Vamos pensar na crise de 29. Durante a década de 20, não precisa ser só na crise de 29 não, tá? Mas durante a década de 20, pós Primeira Guerra Mundial, é sempre importante trazer essa referência histórica, os Estados Unidos eram chamados loucos anos 20. Produzia pra caramba, produzia pra caramba, produzia pra caramba. Por quê? Porque a Europa estava em processo de reconstrução, os Estados Unidos exportava tecnologia para a Europa, exportava produtos para a Europa, porque a Europa não tinha, então ela tinha que comprar dos Estados Unidos. Então a economia dos Estados Unidos só crescia. Então você não tinha ação reguladora do Estado. O Estado deixava assim, pode fazer o que vocês quiserem. Então os empresários, era a época do Fordismo, eles produziam pra caramba, em larga escala, e estocavam. Um dia a Europa se reconstruiu. E de forma muito rápida. E o que isso gerou o quê nos Estados Unidos? Uma crise de superprodução. Que é a crise do liberalismo. Por quê? Produziu pra caramba sem nenhum tipo de interferência do Estado ou regulamentação do Estado. E as empresas quebraram porque elas tinham muito produto, que gastaram muito para produzir, mas não tinham mais comprador. E tinha muito funcionário para pagar. E o que eles começaram a fazer? Isso recaiu sobre quem? Sobre os trabalhadores que começaram a ser demitidos. Assim, demite o trabalhador porque a gente, no mínimo, tem produto estocado. Não precisa mais produzir mais. E qual que foi a saída adotada nos Estados Unidos para poder recuperar da crise de 29? Foi o keynesianismo. O que é isso? O Estado vai ter que regular. O Estado vai ter que interferir. Vai ter que salvar essas empresas, vai ter que dar crédito. Compreendendo? Então, o que a gente está vendo aqui é uma ação liberal, uma ação do neoliberalismo, porque o Elon Musk ele não tem vínculo com o Estado dos Estados Unidos, mas ele é um bilionário. E assim, um bilionário, ele pensa na manutenção de sua própria riqueza e aumento da sua própria riqueza. Mas e a tecnologia que ele pode exportar, pode facilitar para muita gente? Eu sei disso. Mas pensa no bilionário. Ele está pensando em quê? Em desregulamentar, tirar essa regularização, essa normalização, essas questões todas, porque a sua empresa e a empresa, o modelo ideal para o bilionário é que menos Estado favorece o crescimento da riqueza da empresa. Compreenderam? Vamos dar um exemplo aqui de Brasil. A telecomunicações no Brasil é privatizada. Ela foi privatizada na década de 90, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, tá? Esse vídeo está demorando mais do que eu imaginava, mas tudo bem. É porque eu gosto de falar mesmo e é bom trazer exemplos para a gente entender. Embasamento é fundamental. Tá, então o Brasil privatizou. Então hoje, você vai lá, você vai comprar um plano de celular, você vai pagar para uma empresa privada. A internet, você vai pagar para uma empresa privada. Só que o Estado está onde? O Estado está pela Anatel. Por exemplo, estou olhando aqui para o meu modem, que eu tenho 2 internets em casa.
uma para trabalho, o meu modem ali no selinho atrás está escrito lá, Anatel. Então a gente tem uma agência reguladora do Estado. O que é a Anatel? Ela tem como função proibir qualquer tipo de abuso por parte das empresas, por mais que elas sejam privadas. Ela proíbe. A gente sabe que a internet no Brasil é muito cara. Mas ela só não é mais cara porque existe uma regulamentação. E existe um controle de qualidade. Você tem que ter um mínimo de qualidade para poder fornecer seu serviço. Ah, mas eu reclamo da internet do Brasil. Já foi pior, hoje é melhor. Mas ela poderia ser pior e mais cara. Se não fosse a agência reguladora do Estado. A gente está falando da Anatel. Agora, imagina se esse processo que se propõe a acontecer nos Estados Unidos acontecesse no Brasil de retirar a empresa reguladora. Fala assim, o Estado não participa mais, é só na lei da oferta e da procura, vai em empresa privada, faz o que você quiser. Aí você está lá, sua internet caiu, tá tudo certo, você pagou, tá tudo certo, só que tem 3 dias que tua internet não funciona. Você liga lá na empresa e fala assim, minha internet não está funcionando. E eles falam assim, pela Anatel, com a presença da Anatel, nós vamos resolver. Não resolveu agora, você vai entrar em contato com a Anatel, você vai fazer uma queixa, eles vão ter que resolver, porque eles têm que responder para o Estado. Existe uma lei. Agora, suponhamos que não tenha Anatel. E a empresa fala, a gente vai resolver quando a gente quiser. Mais que isso, às vezes o preço é mais alto, porque você não existe a regulamentação orçamentária. Compreenderam? E aí eu vou reclamar para quem? Você vai bater na porta do dono da Claro? Você vai tentar mandar um e-mail, vou achar aqui um e-mail do dono da Claro. Para ele melhorar, porque já passaram 2 meses e não resolveram a minha internet. Você acha que ele está preocupado com você? Não. Não. Ele pode estar se você deixar de pagar. Então, se não deixou de pagar, não. Mas imagina isso. Se não existe uma regulamentação do Estado. Tá? Então é isso. O que eu estou falando para vocês e tentando fazer vocês pensarem é com a cabeça do bilionário. Tecnologia todo mundo gosta. Pô, eu vivo de tecnologia, gente. Sabe? Não estou contra a tecnologia. Só que acabar com a presença do Estado é acabar com o controle de qualidade. Vamos fazer outro exercício aqui. Vocês lembram quando o governo Bolsonaro aqui no Brasil falou assim, vou implodir o Inmetro. O Inmetro é a empresa, é o serviço que cuida, que regulariza o controle de qualidade de tudo quanto é produto no Brasil. Suponhamos que a gente não tenha Inmetro. E aí você compra um detergente para lavar a sua louça. Esse detergente queima a tua mão. Você vai responder para quem? O dono da empresa do detergente está ligando que queimou a sua mão? Não, ele não precisou mais passar, ele tirou o investimento da empresa dele para controle de qualidade, porque não existe mais regulação para isso. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que essa medida a longo prazo não é benéfica. Reduzir o Estado. Eu não estou falando sobre o Estado, não é sobre imposto. O pessoal fala, imposto é roubo, não é nada disso. Estou falando em tirar o Estado totalmente, nem da regulamentação. Vocês entendem? Eu não estou falando que é isso que o Elon Musk está fazendo. Mas a crítica que ele faz, inclusive que ele fez aos acordos contratuais dos Estados Unidos com outras empresas, leva a crer que ele está querendo diminuir essa burocracia, principalmente com acordos contratuais. Ele leva em consideração, por exemplo, ele criticou os acordos contratuais entre Estados Unidos e a Boeing, por exemplo, entre o Estado e por aí vai. As ações, só com a eleição do Donald Trump, com esse apoio do Elon Musk, as ações da Tesla subiram 12%. 12%. Então, o que o Elon Musk ganha participando do governo de Donald Trump? O aumento da sua própria empresa. Ele não está pensando em você, trabalhador. Estou falando lá nos Estados Unidos, no trabalhador. Ele não está pensando nisso. Ele vai oferecer um serviço pode ser de qualidade, tudo bem, mas ele está ganhando em cima disso. Você tem que pensar com a cabeça do bilionário.
tá? Para entender o que o Elon Musk está fazendo. É difícil? É difícil. Eu não sou bilionário, passo longe, eu não sou nem milionário, não sou. E não sei se você um dia, acho que não. Mas tenta colocar na cabeça do bilionário. Para ele, menos Estado, menos impostos, menos regulação, melhor para a sua própria empresa. E o Donald Trump? O Donald Trump também é um ricaço, é um bilionário. Lembra disso, tá bom? Então é isso. Lembrando, você pode concordar, você pode discordar, você pode vir aqui e falar assim, discordo disso, tudo bem. Professor, eu gosto dos seus vídeos, mas isso aí você viajou. Não tem importância, gente, não tem importância, tá? Não tem importância. Vocês viram as referências históricas que eu usei aqui, tem embasamento, você pode também utilizar. O que você não pode ofender? Ofensa a gente sabe que não dá, né? Então é isso. Esse canal está dando uma guinada à esquerda. Não, a gente está falando de história, a gente está fazendo análise aqui e pronto. É isso. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Beijo. Fui!